Laura Costa tinha 13 anos quando seu pai parou de sorrir. Aconteceu da noite para o dia. Um dia, Roberto Costa era engenheiro brilhante com sua própria pequena empresa de tecnologia, trabalhando em tecnologia revolucionária de baterias. Feliz, otimista, cheio de sonhos. No dia seguinte, tudo mudou. Um homem chamado Marcos Almeida, CEO das Indústrias Almeida, bilionário, poderoso, havia roubado o protótipo de Roberto. Pegou a tecnologia que Roberto havia passado anos desenvolvendo. Registrou patentes em nome de sua própria empresa. E quando Roberto tentou reagir, Almeida o enterrou sob montanha de taxas legais e advogados corporativos. Roberto Costa perdeu tudo: sua empresa, suas economias, sua reputação. O processo se arrastou por 2 anos antes de Roberto finalmente desistir. Não podia pagar para continuar lutando. Laura assistiu seu pai se tornar fantasma. Ele pegou qualquer trabalho que conseguia encontrar. Trabalho em fábrica, entregas, qualquer coisa para manter comida na mesa. Mas a luz havia se apagado de seus olhos. Ele roubou o trabalho da minha vida, Roberto diria tarde da noite, quando pensava que Laura não estava ouvindo. E não há nada que eu possa fazer. Dinheiro sempre vence. 5 anos após o roubo, Roberto Costa morreu de ataque cardíaco. Tinha 53 anos, quebrado, amargo, acreditando que havia fracassado. Laura tinha 18, parada diante do túmulo de seu pai, fazendo promessa: vou fazer Marcos Almeida pagar. Custe o que custar, demore o quanto demorar. Ele responderá pelo que fez com você. 10 anos depois, Laura Costa entrou na sede das Indústrias Almeida para seu primeiro dia como nova secretária executiva de Marcos Almeida. Havia passado 1 década se preparando para este momento. Mudou seu sobrenome legalmente, Costa para Martins. Construiu currículo impecável. Aprendeu tudo sobre operações corporativas. Fez-se inestimável, indispensável. E quando a secretária anterior de Marcos Almeida se aposentou, Laura havia sido candidata perfeita, topo da lista. Contratada em 1 semana, agora sentava na mesa fora de seu escritório. A mesa que lhe daria acesso a tudo: seus arquivos, suas comunicações, seus segredos. A vingança que havia planejado por 10 anos estava finalmente começando. Marcos Almeida tinha 52 anos, cabelo prateado, ternos caros, o tipo de confiança que vinha de nunca perder. Ele mal olhou para Laura durante o primeiro encontro. Espero eficiência, discrição e capacidade de antecipar minhas necessidades antes que as expresse. Minha secretária anterior ficou comigo por 20 anos. Espero que você dure tanto tempo. Pretendo, Sr. Almeida. Bom, tenho reunião do conselho em 10 minutos. Prepare os relatórios trimestrais. Já estão em sua mesa, senhor. Marcos pareceu surpreso. Eficiente. Gosto disso. Laura sorriu educadamente, profissionalmente, escondendo o ódio que queimava em seu peito. Você não lembra do meu pai. Você o destruiu e nem lembrou seu nome. Mas eu lembro. E vou garantir que você nunca esqueça. No primeiro mês, Laura aprendeu tudo. As rotinas de Marcos, seus hábitos, suas práticas de negócios, como as indústrias Almeida operavam, onde os corpos estavam enterrados, metaforicamente falando. Também aprendeu que Marcos era brilhante, impiedoso nos negócios, mas não monstro em sua vida pessoal. Era educado com funcionários, generoso com bônus, apoiava numerosas instituições de caridade. Teria sido mais fácil se ele fosse puro mal, mas Marcos Almeida era complicado. Um homem que havia construído império através de inteligência e ocasionais atalhos morais. Um homem que não pensava sobre as pessoas que havia pisado ao longo do caminho. Pessoas como Roberto Costa. Laura começou a cavar arquivos antigos, registros corporativos de 15 anos atrás, os registros de patentes, o processo, e encontrou o que precisava: prova. Documentação de que Marcos havia sabido que a tecnologia de Roberto foi roubada. E-mails discutindo isso.
memorandos internos reconhecendo a aquisição do protótipo Costa através de canais alternativos. Marcos Almeida havia conscientemente roubado o trabalho da vida de seu pai. E então, usado seu dinheiro e advogados para enterrar Roberto quando ele tentou reagir. Laura fez cópias de tudo, armazenou com segurança, construiu seu caso peça por peça. Ela o destruiria, o exporia, tiraria tudo que ele havia construído em tecnologia roubada. Esse era o plano. 3 meses em seu emprego, Marcos Almeida começou a tratar Laura diferentemente. Perguntava sobre seu dia, suas opiniões sobre estratégias de negócios. Começou a mantê-la até tarde para discutir projetos que nada tinham a ver com o trabalho de secretária. Você é inteligente, ele disse uma noite. Inteligente demais para ser apenas secretária. Já pensou em MBA? Posso patrocinar você. Isso é generoso, mas estou bem onde estou. Não deveria estar. Você tem potencial. Posso ver. Laura deveria estar satisfeita. Quanto mais ele a valorizasse, mais acesso teria. Mas algo sobre sua atenção a deixava desconfortável. Porque Marcos não estava apenas sendo profissionalmente solidário. Estava interessado nela, como pessoa. Me conte sobre você, ele diria. De onde é? Qual é sua história? Laura havia preparado o histórico falso. Interior de São Paulo. Cidade pequena. Infância normal. Nada interessante. Não acredito nisso. Todo mundo tem história. Ela desviava. Mudava assuntos. Mantinha-o à distância. Mas Marcos continuava tentando. Continuava se engajando. E Laura percebeu, com pavor crescente, que seu chefe estava desenvolvendo sentimentos por ela. 6 meses depois, Marcos a convidou para jantar. Jantar profissional, para discutir desenvolvimento de sua carreira. Laura sabia que deveria recusar, manter limites claros, mas esta era a oportunidade. Mais tempo com ele significava mais chances de encontrar evidências adicionais. Claro, Sr. Almeida. Marcos, quando é só nós, me chame de Marcos. Foram a restaurante caro. Falaram sobre negócios, sobre ambições de Laura, ambições falsas que havia criado para sua história de capa, sobre visão de Marcos para a empresa. E Laura se viu, não odiando a conversa. Marcos era inteligente, bem lido, engraçado de forma seca. Tratava-a como igual. Pedia suas opiniões e realmente escutava. Era confuso. Isso deveria ser simples. Marcos era o vilão, o homem que havia destruído seu pai. Ela deveria odiar cada momento com ele. Mas não odiava. Posso te contar algo? Marcos disse sobre sobremesa. Construí esta empresa em empreendimento de bilhões. Tenho tudo o que pensei que queria. Mas sou solitário. Sucesso é vazio quando você não tem ninguém para compartilhar. Você foi casado uma vez, não foi? Brevemente, 20 anos atrás. Não durou. Ela disse que me importava mais com a empresa que com ela. Provavelmente estava certa. Marcos olhou para Laura. Realmente olhou. Estou tentando ser melhor sobre isso, sobre ver pessoas ao invés de apenas ativos e oportunidades. O peito de Laura apertou, porque sabia que isso era crescimento real. Marcos estava tentando ser melhor, tentando se conectar, e ela estava ali para destruí-lo. Nos próximos meses, Laura e Marcos desenvolveram algo que parecia amizade. Talvez mais. Ele confiava nela informações sensíveis. Pedia seu conselho em decisões importantes. Trazia café quando ela ficava até tarde. Lembrava detalhes sobre sua vida, a vida falsa que havia criado. E Laura, apesar de toda a intenção, começou a ver Marcos como humano. Não apenas o homem que havia arruinado seu pai, mas pessoa complexa. Alguém capaz de gentileza e crueldade. Alguém que havia feito escolhas terríveis, mas não era inteiramente terrível. Os arquivos que havia reunido ficavam em seu apartamento. Evidência de seu roubo. Prova que poderia destruí-lo, mas usá-los ficava mais difícil a cada dia. Laura, preciso te contar algo, Marcos disse uma noite.
estavam sozinhos no escritório, noite e tarde, só eles dois terminando o projeto. O que é? Tenho sentimentos por você, sentimentos reais, sei que é inapropriado. Você trabalha para mim, a dinâmica de poder, mas não posso continuar fingindo que não me importo com você. O coração de Laura bateu forte. Este era o momento que deveria atacar. Usar seus sentimentos contra ele, chegar mais perto, reunir mais evidências. Mas olhando para Marcos, para a vulnerabilidade em seus olhos, não conseguia. Senhor Almeida, Marcos. Marcos, não acho que seja boa ideia. O relacionamento profissional... Eu sei, você está certa. Sinto muito. Esqueça que disse algo. Ele se virou. Laura viu seus ombros tensos, viu o constrangimento e dor, e sentiu algo que não esperava. Culpa. O que estou fazendo? Ele está se apaixonando por pessoa que não existe. Por Laura Martins, a identidade falsa que criei. Não Laura Costa, a filha do homem que destruiu. Marcos, espere. Ele se virou de volta. Eu me importo com você também. Mas isso é complicado. Preciso de tempo para pensar. Leve todo o tempo que precisar. Não vou a lugar nenhum. Naquela noite, Laura sentou em seu apartamento, encarando os arquivos, as evidências, a prova do roubo de Marcos. Poderia destruí-lo amanhã, enviar tudo para a imprensa, para agências reguladoras. Sua empresa entraria em colapso, sua reputação seria arruinada. Ele perderia tudo. Era o que havia planejado por 10 anos. Mas agora, diante da realidade, Laura hesitou. Porque destruir Marcos não traria seu pai de volta, não desfaria a dor. E machucaria o homem imperfeito, mas decente que estava tentando ser melhor. Mas ele matou meu pai. Talvez não literalmente, mas destruiu a vida do papai. Papai morreu quebrado por causa dele. Como posso deixar isso passar? Laura puxou foto de seu pai, Roberto Costa, sorrindo. De antes de tudo dar errado. O que você quereria, pai? Vingança? Ou outra coisa? A foto não ofereceu respostas. Laura tomou decisão. Continuaria reunindo evidências, mas também tentaria entender Marcos melhor. Descobrir quem ele realmente era. E então decidir o que fazer. No próximo mês, observou-o cuidadosamente. Assistiu como tratava pessoas, como tomava decisões. E Laura descobriu algo inesperado. Marcos era generoso. Pagava silenciosamente contas médicas de funcionários quando o seguro não cobria. Patrocinava bolsas anonimamente, apoiava pequenos negócios. Fazia essas coisas sem publicidade, sem crédito. Ele não era monstro. Era homem que havia feito coisas terríveis em busca de sucesso, mas não era definido apenas por aquelas ações. Por que você faz? Laura perguntou um dia. Estavam revisando doações de caridade. Faço o quê? Tudo isso, as bolsas, as contas médicas, você não publica nada disso. Marcos ficou quieto por momento. Por que posso? Tenho mais dinheiro do que jamais precisarei. Usá-lo para ajudar pessoas é o mínimo que posso fazer. O mínimo que pode fazer para quê? Por ter sorte. Por ter oportunidades que outros não têm. Por... Ele parou. Por erros que cometi. Que erros? Marcos olhou para ela. Nos negócios, você toma escolhas difíceis. Às vezes, você pisa em pessoas para ir adiante. Fiz isso. Mais de uma vez. E vivo com aquela culpa. O trabalho de caridade não apaga o que fiz, mas talvez equilibre a balança um pouco. Laura sentiu o peito apertar. Você já pediu desculpas? Às pessoas em quem pisou? Não, a maioria deles, nem lembro seus nomes. Essa é a pior parte. Foram baixas em minha escalada ao sucesso, esquecidos. Marcos desviou o olhar. Não tenho orgulho disso, mas não posso mudar o passado. Só posso tentar fazer melhor agora. Laura foi para casa naquela noite e chorou pela primeira vez em anos, porque Marcos sentia culpa, arrependimento. Ele sabia que havia machucado pessoas, só não sabia que seu pai era uma delas. E Laura percebeu algo. Destruir Marcos não a curaria, não daria justiça a seu pai,
só criaria mais dor. Mas havia outra opção. Tipo diferente de vingança. Um que seu pai realmente poderia ter querido. Fazê-lo lembrar. Fazê-lo reconhecer o que fez. Fazê-lo pagar. Não com sua destruição, mas com responsabilidade real. Fazê-lo encarar o que fez ao papai e tentar consertar. Laura começou a planejar algo novo. Não destruição. Restauração. Forçaria Marcos a confrontar seu passado, a reconhecer seu pai, a fazer reparações reais, a transformar sua culpa em ação. Era caminho mais difícil que simples vingança, mas era o certo. Laura passou mais 2 meses reunindo tudo o que precisava. Não apenas evidência do roubo, mas documentação do trabalho original de seu pai. Patentes, protótipos, prova de que Roberto Costa era o verdadeiro inventor. Também reuniu informações sobre a empresa atual de Marcos, quanto do sucesso das indústrias Almeida foi construído na tecnologia roubada de seu pai. Era substancial. A tecnologia de baterias havia sido fundamental. Quando Laura tinha tudo, pediu reunião a Marcos. Preciso discutir algo importante, privadamente. Claro, meu escritório? Na verdade, prefiro terreno neutro, a sala de conferências no 10º andar que não está sendo usada. Marcos pareceu curioso, mas concordou. Sentaram um em frente ao outro, na sala de conferências vazia. Laura tinha a maleta cheia de documentos. Seu coração estava batendo forte. Marcos, preciso te contar algo. E preciso que ouça tudo antes de responder. Você está me deixando nervoso. Deveria estar. Laura abriu a maleta, puxou foto, colocou na mesa. Roberto Costa, seu pai, de 15 anos atrás. Você reconhece este homem? Marcos estudou a foto, franziu o rosto. Não. Deveria? O nome dele era Roberto Costa. Ele era engenheiro. Tinha pequena empresa de tecnologia. 15 anos atrás, desenvolveu tecnologia revolucionária de baterias. Marcos ficou parado. Laura viu reconhecimento surgir em seus olhos. Você lembra agora? Laura. Meu nome real é Laura Costa, filha de Roberto Costa, o homem cuja tecnologia você roubou, o homem que você destruiu. Marcos se levantou abruptamente, seu rosto pálido. Você trabalhou para mim por 1 ano, planejando isto. Sim. Sente-se, Marcos. Não terminamos. Ele sentou, devagar, olhando para Laura como se nunca tivesse visto antes. Laura puxou mais documentos. Aqui está a prova de que você roubou a tecnologia do meu pai. E-mails internos onde você discutiu a aquisição de seu protótipo através de canais alternativos. Memorandos reconhecendo que as patentes foram registradas usando tecnologia que não foi desenvolvida internamente. Documentos de estratégia legal discutindo como enterrar o processo do meu pai sob taxas legais que ele não podia pagar. Espalhou os documentos pela mesa. Você sabia que a tecnologia foi roubada. Você sabia que meu pai era o verdadeiro inventor. E pegou mesmo assim. Então, usou seu dinheiro e poder para esmagá-lo quando ele tentou reagir. Marcos olhou para os documentos, suas mãos tremendo. Laura, Ele perdeu tudo. Sua empresa, suas economias, sua casa, sua reputação. Pegou qualquer trabalho que conseguia encontrar para manter nossa família alimentada. E 5 anos após você roubar o trabalho de sua vida, ele morreu de ataque cardíaco, quebrado, acreditando que era fracasso. Lágrimas escorriam pelo rosto de Laura. Ele morreu pensando que havia fracassado, nunca sabendo que sua tecnologia era brilhante, que formou fundação de empresa de bilhões, porque você apagou seu nome da história. O rosto de Marcos estava cinza. Eu não sabia sobre sua morte, Você não se deu ao trabalho de saber. Ele era só mais um obstáculo, mais uma baixa em sua escalada ao sucesso, uma das pessoas que você esqueceu. Laura, sinto muito mesmo. Não peça desculpas ainda, porque não terminei. Laura puxou mais documentos. Aqui está o que vai acontecer.
Você vai reconhecer publicamente que Roberto Costa foi o inventor da tecnologia de baterias que fez das indústrias Almeida o que é hoje. Você vai emitir desculpa formal e vai estabelecer a Fundação Roberto Costa para Inovação, fundação educacional totalmente financiada que fornece bolsas e recursos para inventores e engenheiros de origens desprivilegiadas. Marcos a encarou. Você quer que eu admita que roubei a tecnologia dele? Isso destruirá a reputação da minha empresa. A reputação de sua empresa foi construída em roubo. Merece ser manchada. Mas estou sendo generosa. Não estou pedindo para você desistir da empresa. Não pedindo para ir para a prisão, embora provavelmente devesse. Estou pedindo para você reconhecer o que fez. Para garantir que o nome e legado de meu pai sobrevivam. E para passar resto de sua vida tentando reparar. Laura, isso não é negociável. Você faz isso ou libero tudo isso para a imprensa, a CVM, toda a agência reguladora que consigo pensar. Vou garantir que todos saibam o que você fez. E vou buscar toda a via legal para anular as patentes e compensar retroativamente o espólio de meu pai. Isso levaria anos de litígio. Tenho tempo e motivação. O que estou oferecendo é chance de fazer a coisa certa, de assumir o que fez, de pagar por isso, não com sua destruição, mas com responsabilidade e restauração. Marcos olhou para os documentos, para Laura, para a foto de Roberto Costa. Se eu fizer isso, você me perdoará? Laura ficou quieta por longo momento. Não sei, talvez um dia, mas isto não é sobre perdão. É sobre justiça. Justiça real. Não vingança. Não destruição. Mas garantir que meu pai seja lembrado. Garantir que sua contribuição para seu sucesso seja reconhecida. E garantir que você passe resto da vida tentando fazer melhor. E sobre nós? Os sentimentos que desenvolvemos? Laura sentiu seu coração partir, porque os sentimentos haviam sido reais, dos dois lados, mas foram construídos em mentiras. Não há nós. Laura Martins não existe. Ela foi personagem que criei para chegar perto de você. E Marcos Almeida, você é o homem que matou meu pai. Mesmo que faça tudo isso, mesmo que passe resto da vida reparando, não posso ficar com você. Algumas coisas não podem ser perdoadas. Algumas feridas não podem ser curadas. Os olhos de Marcos se encheram de lágrimas. Entendo. Marcos Almeida deu coletiva de imprensa 2 semanas depois. Laura assistiu do fundo da sala. Anônima. Só mais um rosto na multidão. Marcos estava no pódio, parecendo mais velho que seus 52 anos, parecendo o homem prestes a perder tudo. Convoquei esta conferência para fazer anúncio importante e confissão. Ele começou. 15 anos atrás, Indústrias Almeida registrou patentes para a tecnologia de baterias que revolucionou o armazenamento de energia. Esta tecnologia foi fundação do sucesso de nossa empresa. Mas tenho confissão a fazer. A tecnologia não foi desenvolvida pelas Indústrias Almeida. Foi roubada. A sala explodiu. Repórteres gritando perguntas, câmeras piscando. Marcos levantou mão. Por favor, deixem-me terminar. Esperou por silêncio. Então continuou. A tecnologia foi desenvolvida por um engenheiro brilhante chamado Roberto Costa. Ele dirigia pequena empresa de tecnologia. Passou anos aperfeiçoando esta inovação. E quando as Indústrias Almeida souberam de seu trabalho, adquirimos seu protótipo através de meios antiéticos. Registramos patentes em nosso nome. Quando o Sr. Costa tentou processar, o enterramos sob taxas legais que não podia pagar. A voz de Marcos rachou. Roberto Costa perdeu tudo. Sua empresa, sua reputação, sua saúde. Ele morreu 5 anos após roubarmos seu trabalho, acreditando que era fracasso, nunca sabendo que sua tecnologia era brilhante, que mudou o mundo. Laura limpou lágrimas de seu rosto. Estou aqui hoje para reconhecer o que fizemos, para pedir desculpas à memória de Roberto Costa e à sua família, e para anunciar estabelecimento da Fundação Roberto Costa para a Inovação, fundação educacional totalmente financiada que fornecerá bolsas, recursos e apoio a inventores e engenheiros de origens desprivilegiadas.
a fundação receberá a dotação inicial de R$ 50 milhões, com financiamento adicional cada ano. Mais gritos, mais perguntas. Não posso desfazer o que fiz, não posso trazer Roberto Costa de volta, mas posso garantir que seu nome seja lembrado, sua contribuição reconhecida e seu legado viva através do trabalho de futuros inovadores que recebem apoio desta fundação. Marcos olhou diretamente para a câmera e Laura soube que estava olhando para ela. À família Costa, ofereço minhas desculpas mais profundas. O que fiz foi imperdoável, mas espero que esta fundação e meu compromisso em honrar a memória de Roberto Costa possam ser começo para a reparação. As consequências foram imediatas. Ações das indústrias Almeida caíram. Processos foram ameaçados. A reputação de Marcos levou golpe massivo. Mas ele não recuou. Deu entrevistas, repetiu as desculpas, assumiu total responsabilidade. Estabeleceu a fundação exatamente como Laura havia exigido. E devagar, algo inesperado aconteceu. Opinião pública mudou. Sim, o que Marcos havia feito era errado. Mas sua disposição em reconhecer, enfrentar consequências, tentar reparar, isso ressoou com pessoas. A maioria dos criminosos corporativos se esconde atrás de advogados e firmas de RP, uma editorial dizia. Marcos Almeida se levantou e admitiu o que fez. Isso exige coragem, coragem real. A fundação foi elogiada. O nome de Roberto Costa apareceu em artigos. Sua história foi contada. O engenheiro brilhante que havia sido esmagado por ganância corporativa, mas cujo legado agora ajudaria incontáveis outros. Laura leu cada artigo, assistiu cada entrevista e sentiu algo que não havia sentido em 10 anos. Paz. 6 meses após a coletiva, Laura recebeu carta. De Marcos. Querida Laura, sei que pode não querer ouvir de mim. Entendo se jogar esta carta fora sem ler, mas precisava escrever mesmo assim. A Fundação Roberto Costa concedeu primeira rodada de bolsas. 25 jovens engenheiros e inventores receberão financiamento completo para a educação. O comitê de seleção os escolheu baseado em mérito e necessidade. Seu pai teria orgulho. Também comecei a passar por arquivos da empresa, procurando outras pessoas em quem posso ter pisado. Outros Robertos Costas cujos nomes esqueci. Encontrei 3 até agora. Estou entrando em contato com cada um, tentando reparar onde posso. Isto não apaga o que fiz. Nada pode. Mas estou tentando ser o homem que deveria ter sido 15 anos atrás. O homem que faz a coisa certa, mesmo quando é difícil, mesmo quando me custa. Quero que saiba que meus sentimentos por você foram reais. Me apaixonei por Laura Martins, sim, mas também me apaixonei pela inteligência, pela força, pela clareza moral que agora entendo veio de Laura Costa. De mulher que escolheu justiça ao invés de vingança, que escolheu restauração ao invés de destruição. Você é pessoa melhor que eu, que jamais fui. E sou grato por ter me dado chance de tentar ser melhor. Não espero perdão, não mereço. Mas espero que um dia, quando pensar em mim, você não apenas lembre do homem que destruiu seu pai, também lembrará do homem que tentou consertar. Com respeito e arrependimento, Marcos Laura dobrou a carta. Colocou em caixa com todos os outros documentos de sua missão de 1 ano. E então, fechou a caixa. Colocou em armazenamento. Seguiu em frente. 5 anos depois, Laura estava diante do túmulo de seu pai. Primeira vez que visitava desde os 18. A lápide era a mesma, simples, sem adornos, apenas seu nome e datas. Mas ao lado havia algo novo, uma placa. Instalada pela Fundação Roberto Costa. Roberto Costa, 1962-2015. Inventor, brilhante, pai devotado. Suas inovações em tecnologia de baterias mudaram o mundo. Seu legado vive através dos engenheiros e inventores, apoiados pela fundação estabelecida em sua honra. Laura tocou a placa. Oi, pai, faz um tempo. Sentou na grama. Conversou com ele como costumava quando era jovem. Consegui. Fiz Marcos Almeida reconhecer o que fez com você. Seu nome é lembrado agora. A fundação que ajudou centenas de estudantes. Estão fazendo trabalho incrível, criando inovações que você teria amado.
Laura puxou pasta. Trouxe algo, o relatório anual da Fundação. Eles financiaram pesquisa em energia sustentável. Apoiaram inventores de comunidades subrepresentadas. Criaram oportunidades para pessoas que não as tinham, assim como você não tinha quando mais precisava. Abriu o relatório. Mostrou as estatísticas, as histórias de sucesso. Este é seu legado, pai. Não apenas a tecnologia, mas todas as pessoas que sua história inspirou, todos os inventores que não serão esmagados como você foi. Laura ficou quieta por momento. Pensei que vingança me faria sentir melhor. Passei 10 anos planejando destruir Marcos Almeida. Mas no final, percebi que não era isso que você teria querido. Você não era pessoa vingativa, era gentil, generoso. Acreditava em justiça, não destruição. Então o fiz pagar, mas não destruindo-o, fazendo-o reconhecer você, honrar você, passar resto da vida tentando compensar o que fez. Isso pareceu mais algo que você teria querido. Laura se levantou, beijou os dedos e pressionou na lápide. Te amo, pai. E finalmente estou livre. Livre da raiva, da necessidade de vingança. Você pode descansar agora. Seu nome é lembrado, seu trabalho é honrado e sua filha está bem. Ela se afastou do túmulo sentindo-se mais leve do que havia se sentido em 15 anos. A Fundação Roberto Costa havia se tornado uma das fundações de inovação mais prestigiadas do país. Havia financiado mais de 1000 bolsas, apoiado centenas de projetos de pesquisa, lançado dúzias de startups bem-sucedidas. Marcos Almeida, agora com 67 anos, havia permanecido CEO das indústrias Almeida. Mas havia mudado. A empresa tinha reputação de práticas éticas, tratamento justo de parceiros, apoio a pequenos negócios e inventores. Marcos nunca se casou de novo, nunca namorou. Devotou-se à empresa e à fundação. Dava palestra uma vez por ano no gala anual da fundação. Sempre contava a história de Roberto Costa. Sempre reconhecia seu próprio papel na destruição de Roberto. Sempre incentivava jovens inventores a perseverar, lutar por seu trabalho, não deixar ninguém roubar seus sonhos. Fui o vilão na história de Roberto Costa, Marcos diria. Roubei seu trabalho, esmaguei seu espírito, contribuí para sua morte. Mas sua filha escolheu algo extraordinário. Ela escolheu justiça ao invés de vingança, restauração ao invés de destruição. E por causa de sua escolha, o legado de Roberto Costa está ajudando incontáveis outros. Passarei resto da minha vida tentando merecer a misericórdia que ela me mostrou. E garantirei que o nome de Roberto Costa e suas contribuições nunca sejam esquecidos. Laura Costa, agora com 43 anos, havia construído carreira bem-sucedida em direito corporativo. Especializou-se em proteger inventores e pequenos negócios de práticas predatórias, lutando pelos Robertos Costas do mundo. Nunca viu Marcos de novo após deixar as indústrias Almeida. Nunca respondeu suas cartas. Seguiu em frente com sua vida. Mas às vezes, tarde da noite, olharia o site da fundação. Veria os estudantes que havia ajudado, as inovações que havia financiado, as vidas que havia mudado, e pensaria em seu pai. Sobre o engenheiro brilhante que havia sido destruído por ganância, que havia morrido acreditando que era fracasso, mas cujo legado agora vivia, não em amargura, não em vingança, mas em oportunidade, em justiça, em esperança. O fiz pagar, pai, Laura sussurraria. Não com sua morte, não com sua destruição, mas com sua vida, com seu esforço, com seu compromisso em garantir que o que aconteceu com você nunca aconteça com mais ninguém. Essa é justiça real, e acho que você teria orgulho. Em algum lugar, Laura esperava que seu pai pudesse ouvi-la, pudesse ver o que sua vida e sua perda haviam criado. A Fundação Roberto Costa havia mudado milhares de vidas, continuaria mudando vidas por gerações. Isso era melhor que vingança. Isso era legado. E finalmente, após décadas de raiva e dor, Laura Costa estava em paz.